Olá, tudo bem? Meu nome é Natanael. Meu nome é Eliane e falaremos sobre os arquétipos no conto de fadas A Bela e a Fera. Mas primeiramente, o que é um conto de fadas? Os contos de fadas são a expressão mais pura dos processos psíquicos do inconsciente coletivo, pois representam os arquétipos na sua forma mais simples e concisa. Eles espelham o esqueleto da psique e mostram o que está nas nossas sombras, os nossos conflitos internos. Eles são muito semelhantes aos sonhos, pois nele o consciente deixa de agir tão fortemente sobre o ego, o que acaba permitindo a passagem de conteúdos até então inimagináveis na nossa vida. Há um acerto entre as instâncias psíquicas. Uma oferece roupagem inofensiva, facilitando a outra aparecer em cena, o que acaba promovendo o devido disfarce daquilo que invariavelmente é uma realização do nosso desejo sexual. Assim como nos sonhos, os contos de fada ajudam na elaboração da situação de todo o conflito. É através dele que a criança media a relação entre os mundos interno e externo, desenvolve a sua linguagem por meio do simbolismo, e a criança pode experimentar diferentes papéis no contexto familiar, por meio da identificação de vários personagens do conto. O conto por nós escolhido foi o da Bela e a Fera. Falarei brevemente sobre a sua origem. Existem quase 200 versões diferentes catalogadas do conto. Sabe-se que a autoria é desconhecida, pois era contada oralmente por contadores de história. O primeiro a colocá-lo no papel foi o italiano Gianfrancesco Straparola, no século XV, mas quem popularizou a história e é considerado como sua criadora foi a Madame de Villeneuve, que escreveu uma versão de 300 páginas no século XVIII. Anos depois, Madame Leprince reescreveu a história, colocando muito conteúdo original e ocultando o erotismo da história, deixando-a mais romântica e mais adequada para a literatura das moças da época. Em 1991, a produtora Walt Disney transformou a história e lhe dá maior fama. A Madame de Villeneuve se inspirou numa figura muito famosa do seu período, a fera da vida real. Nascido no século XVII, Pedro Gonzalez era portador de uma doença rara chamada hipertricose, a síndrome do lobisomem. Aos 10 anos, foi presenteado pelo próprio pai ao rei da França, Henrique II, como animal de estimação. O rei tomou como objetivo humanizá-lo e o renomeou. Era agora Petrus Gonçalves. O vestiu como um nobre e lhe deu a melhor das educações. Após a morte do rei, a rainha Catarina de Médici, curiosa para saber como seriam os filhos de Petrus, resolveu casá-lo com a mais bela dama do séquito real, uma moça também chamada Catarina. A identidade do noivo fora escondida da jovem até o último momento, e quando o viu pela primeira vez, desmaiou. Com o tempo, Catarina se tornou uma esposa apaixonada e tiveram um casamento bem-sucedido, com 6 filhos, dos quais 4 possuíam também hipertricose, mas seu fim não foi dos mais felizes. Os filhos, possuem hipertricose, foram separados e dados como presente a cortesãos europeus, como bichos de estimação em uma viagem que fizeram. Há muitos anos atrás, um príncipe havia perdido seus pais e fora criado por uma fada desde a mais tenra idade. A fada, ao perceber que ele se transformara num belo homem, passou a ter desejos por ele. Tentou conquistá-lo de todas as maneiras, mas fora rejeitada. Furiosa, ela lhe lança uma maldição, o transformando numa criatura bestial. Tal maldição só se quebraria se alguma moça fosse capaz de amá-lo. Era uma vez, em um tempo muito distante, uma cidade que se destacava por seu comércio. E entre seus cidadãos destacava-se um bem-sucedido comerciante. Além de riquezas imensas, ele tinha 6 filhos, 3 moços e 3 moças, mas um golpe inesperado do destino fez com que falisse. Só lhe restou uma casa de campo, a qual virou sua morada. Lá instalados, os homens passaram a trabalhar na lavoura, e as primogênitas, ainda presas ao passado de luxo, se recusavam a ajudar nos serviços domésticos, pois consideravam tais tarefas humilhantes, deixando tudo a cargo de Bela, a mais jovem. Ela era uma moça virtuosa, gostava de ajudar no que podia. Passava seu tempo livre a ler e tocar instrumentos para entreter o pai. 2 anos se passaram e todos já estavam acostumados à vida no campo, quando uma esperança de retorno veio perturbar aquele sossego. O pai foi avisado que um de seus navios acabava de atracar no porto, contendo carga valiosa. O homem preparava-se para partir de imediato e prometeu que traria lembranças para as filhas. As primogênitas lhe pediram todo tipo de extravagâncias. Bela, por sua vez, só lhe pediu uma rosa,
pois era sua flor favorita e não vira mais nenhuma desde que se mudaram. Ao chegar no porto, porém, o velho teve a notícia de que suas mercadorias haviam sido furtadas e voltava tão pobre quanto antes. No retorno, já exausto e enfrentando uma terrível nevasca, perdeu-se em uma densa floresta. Avistou uma luz ao longe e, ao se aproximar, percebeu vir de um palácio abandonado. Guardou seu cavalo e adentrou o salão principal, de onde vinha a luz. Não havia ninguém lá, mas a lareira estava acesa e a mesa posta com farto jantar. Esperou, mas como ninguém aparecia e estava faminto, tratou de comer e se aquecer. Adormeceu. Ao acordar, tomou seu cavalo e dirigiu-se à saída. Avistou uma suntuosa roseira, deflorou-a de sua melhor rosa vermelha. No mesmo instante, saltou-lhe uma fera cega de ira, que lhe disse: ingrato, salvei-lhe a vida, lhe dei abrigo e comida, e tu ainda me roubas. Não ficarás impune. O velho, então, disse que não tentava ofender, que colheu a rosa para presentear sua filha mais nova. A fera, então, diz ao homem que ele está livre para ir, desde que uma de suas filhas venha até o castelo. Do contrário, ele mesmo deve voltar para ser morto. O velho, sem escolha, concordou, e planejava ele mesmo retornar, antes de expor uma de suas filhas a tal risco, mas quis partir para ver seus filhos uma última vez. Então tomou o rumo em direção à sua casa. Contou aos seus filhos as desventuras de sua viagem e tudo o que lhe ocorrera no palácio do monstro. Bela, sentindo-se culpada, disse que se entregará à fera, pois morrendo, teria a alegria de salvar seu pai e lhe dar provas de seu amor. E partiu, para a alegria de suas irmãs, que lhe tinham grande inveja, junto ao pai. Ao chegarem no castelo, encontraram uma mesa posta e farta. Cearam, e ao terminarem ouviram um grande rosnado. O terror se apoderou de Bela ao ver a fera pela primeira vez. Tremia, mas conteve-se como pôde, pois não quis ser rude. Cumprimentou o monstro timidamente, e este lhe perguntou se teria vindo por vontade própria e se estava consciente de que o pai partiria sozinho, o que ela confirmou. O monstro, satisfeito, lhe presenteou com 2 baús cheios de ouro para que o pai os levasse para casa, e disse à moça que devem cear juntos todas as noites e que esta é sua única exigência. Bela despediu-se do pai e ele partiu. Adormeceu em um quarto luxuoso que lhe fora destinado, e ao acordar, foi explorar o castelo, encontrando todo tipo de entretenimento, de uma suntuosa biblioteca a um teatro mágico. Os dias se passaram iguais. À noite, a fera vinha vê-la cear, e após pouca conversa, lhe propunha que dormissem juntos, convite que Bela rejeitava educadamente, e ao dormir, sonhava com um adorado príncipe que a orientava e lhe fazia juras de amor. Bela passou a se acostumar com a presença da fera, e não a temia mais como antes. Pelo contrário, passou a gostar de sua companhia, pois seus moldes estavam mudando, mas ainda assim sentia imensa falta de sua família, e passou o dia chorando escondida, até que tomou coragem de pedir à fera por sua autorização para que pudesse visitá-los. Ele deixou que fosse, mas que retornasse em 8 dias. Ela partiu de imediato. Lá chegando, todos ficaram contentes ao vê-la viva e coberta de riquezas, com exceção de suas irmãs, que ardiam de ciúme. Seu pai aconselhou-a a desposar a fera, pois apesar de ser bestial, era generoso, benevolente e a amava imensamente. Os dias se passaram e suas irmãs insistiam para que Bela ficasse por lá durante mais dias, pois imaginavam que, ao voltar, com dias de atraso, a fera a devoraria. Bela, em sua inocência, atendeu aos seus pedidos sem imaginar suas intenções. Eis que numa noite, sonha com a fera moribunda, culpando-a, dizendo que morria por sua demora em retornar. Despertou sobressaltada e partiu ao castelo. Lá chegando, procurou pela fera por horas, até encontrá-lo caído no jardim. Parecia morto, o que a fez cair em inconsolável pranto. E percebendo que estava tão triste porque amava a fera, lhe comunicou seu apreço em voz alta, fazendo com que ele despertasse. Durante o jantar daquela noite, a fera lhe fez a mesma proposta que costumava fazer, e Bela, certa de seus sentimentos, mas com medo do porvir, aceitou, trêmula, sua proposta. Dormiram juntos, e assim que a noite acabou e ambos acordaram, Bela viu, deitada ao seu lado, não mais a fera, mas o príncipe de seus sonhos. Ao se ver como homem outra vez, ele a pede em casamento e vivem felizes para sempre. Dentro do conto existem vários arquétipos e símbolos, mas antes de falar sobre ele, o que são arquétipos? Os arquétipos são os conjuntos de imagens psicóides primordiais que dão sentido aos complexos mentais e às histórias passadas de geração em geração, formando assim o conhecimento e o imaginário do inconsciente coletivo. Agem como estruturas inatas e servem de matriz para a expressão e para o desenvolvimento da psique. Alguns arquétipos contidos em Bela e a Fera. O primeiro deles, a rosa vermelha. A retirada da flor pode ser analisada por uma base linguística, proveniente do latim, a palavra defloresco, cujo significado literal é a retirada
desflorada ou a perda das flores. É também uma alusão à perda da virgindade no português, deflorado. Isso nos mostra porque as rosas eram proibidas ao pai de Bela, dentro do contexto do castelo, onde tudo lhe era permitido. O homem que desflorar não deve ser o seu pai, e é nesse momento que a fera se anuncia. A rosa é um símbolo do órgão genital feminino, e fica claro que quando uma rosa está presente num conto, a personagem está prestes a descobrir o seu desejo masculino. O castelo vazio. O castelo vazio é um símbolo feminino impessoal e corresponde a um aspecto específico da imagem materna, está se referindo-se à relação intrauterina. O terceiro deles, o complexo edípico e o noivo monstro. A mãe da Bela não aparece no conto, o que nos mostra que talvez um dos focos da história seja o conflito edípico, ou não haver uma figura materna que lhe pudesse prover um estado de competição de amor pelo pai. Bela entra e permanece no laço pai e filha, e ela precisa ser aceita por um homem que não seja seu pai, um homem que se encontra no interior da fera. Bela, quando atinge a puberdade, mas ainda protegida pelo tabu do incesto, não se interessa por outros homens além do seu pai. Em decorrência desse horror e a seus desejos recalcados, ela vê o desejo de outro homem por ela como algo monstruoso. E a fera quebra sua relação com o pai dela, ao mantê-la cativa no castelo. A mudança ocorre quando Bela passa a ver a fera não apenas como um monstro que separou do seu pai, mas como um homem que passa a despertar nelas novas sensações e sentimentos. Aprendendo a amar a fera, Bela desperta para o poder do humor disfarçado na sua forma animal, imperfeita e erótica. Ocorre o fenômeno do aceitamento do componente erótico do desejo original que fora reprimido por medo do incesto, libertando a si mesma e a imagem que fazia do homem, bem como as forças repressivas que o envolvia. O conto da Bela e a Fera é o que mais clarifica para as crianças que a ligação edípica com os genitores é natural, desejável e acarreta em consequências muito positivas, desde que durante o processo de amadurecimento seja transferido do pai para o ser amado, e na sequência se transforme. E o quarto dele, a ânima e o ânimos. A ânima é o lado feminino do homem e o ânimos é o lado masculino da mulher. A fera é a representação do ânimos animalesco, regredido. Ela era arrogante, rude, inflexível e não possuía uma boa relação com a ânima. Já Bela mostrava ter um equilíbrio entre o seu lado doce, bondoso, feminino e o ânimos, pois apresentava grande determinação e gosto pela literatura, características masculinas para a época. Foi preciso que o príncipe arrogante sofresse um infortúnio de um feitiço para que pudesse não julgar pelas aparências. A princípio, a convivência com Bela, com a fera, era insustentável, pois ela era rude e inflexível. Mas sua convivência com a moça e o amor que passou a nutrir por ela fez com que sua alma passasse a se desenvolver. A figura de Bela pode até ser vista como um representante da ânima de fera.